Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Meu nome é Rodrigo e eu nunca imaginei que um simples Natal em família pudesse virar o pior pesadelo da minha vida. O que aconteceu em 2015 no Chalé do Lago é algo que até hoje me tira o sono. Espero que vocês ouçam essa história até o fim, porque é sério. Algo do tipo pode acontecer com qualquer um. Minha mãe achou que seria uma boa ideia passar o Natal longe da cidade, num chalé isolado, com minha avó, meu pai, minha irmã Letícia e eu. A ideia era relaxar, mas só de chegar lá, eu senti que alguma coisa estava errada. O chalé parecia saído de um filme de terror, meio abandonado, com teias de aranha nos cantos e cercado por uma névoa pesada que não ia embora. Assim que chegamos, um caseiro apareceu. Ele era bem velho, com uma expressão que parecia cansada e assustada ao mesmo tempo. Ele nos deu uma única recomendação: respeitem o silêncio da noite. Foi estranho, mas a gente não ligou muito. Só queria entrar, montar a ceia e fingir que aquilo não era tão sinistro quanto parecia. Depois de organizar tudo, começamos a ceia. Minha avó, que sempre teve um lado espiritual forte, comentou que sentia uma energia pesada no lugar. Minha mãe disse que era bobagem, mas eu percebi que até ela estava desconfortável. Enquanto a gente comia, Letícia encontrou um tabuleiro Ouija guardado em um armário. Minha irmã sempre foi curiosa e meio ousada com essas coisas, e sugeriu que a gente usasse para animar a noite. Minha avó quase teve um troço, dizendo que aquilo atraía coisas ruins. Meu pai ficou bravo, mas acabou deixando. Quando começamos, parecia inofensivo. Só que depois de algumas perguntas, o copo começou a se mover sozinho, mesmo com todo mundo jurando que não estava empurrando. As luzes piscaram e o ar ficou mais gelado. De repente, o copo foi jogado no chão, quebrando em 1000 pedaços. Foi aí que Letícia apontou para a janela e gritou: "Alguém está lá fora!" Eu olhei e por um segundo, juro que vi uma sombra imóvel, como se estivesse nos observando. Depois disso, todos ficaram tensos. Tentamos esquecer o que aconteceu e fomos dormir. Mas naquela noite, ninguém pregou o olho. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos pesados na varanda. Não eram passos normais, sabe? Pareciam calculados, como se alguém quisesse que a gente ouvisse. Me levantei para checar e encontrei Letícia parada no corredor, pálida. "Você está ouvindo isso?" Ela sussurrou. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um riso distorcido, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Chamamos nossos pais e todos fomos até a sala. Meu pai abriu a porta da varanda e o que vimos gelou o sangue nas veias. Marcas de mãos molhadas espalhadas pelo chão e nas paredes. Não havia sinais de chuva e ninguém mais estava lá fora. Minha avó parecia apavorada e começou a rezar baixinho. A manhã seguinte parecia normal, mas o chalé estava diferente. Os móveis estavam fora do lugar, como se alguém tivesse arrastado tudo durante a noite. Talheres estavam retorcidos e uma pintura no corredor estava caída no chão, com a moldura rachada. O tabuleiro Ouija, que Letícia tinha guardado no armário, estava de volta na sala, bem no centro da mesa. Minha avó afirmou que algo ou alguém estava tentando se comunicar com a gente. Meu pai, como sempre, achou que era tudo paranoia. Enquanto limpávamos a bagunça, minha irmã encontrou algo no chão perto da lareira. Uma pequena boneca de pano com olhos costurados e as mãos amarradas. Ninguém sabia de onde aquilo tinha vindo, mas a presença dela deixou o clima ainda mais pesado. No porão, encontramos um baú com documentos e um diário velho. O diário era de um homem chamado Elias, que descrevia como o terreno do chalé tinha sido usado no passado como local de trabalho escravo. Elias confessava em suas páginas que os trabalhadores morreram em condições desumanas e seus corpos foram enterrados ali, sem dignidade. Enquanto minha avó lia em voz alta, uma pancada forte ecoou pela casa, como se alguém tivesse batido na porta com toda a força.
Voltamos correndo para a sala e encontramos o espelho embaçado com uma mensagem escrita: "Vocês não são bem-vindos." Quando a noite caiu, o caos começou. As vozes voltaram, dessa vez mais altas e desesperadas. Algo no lago brilhava, refletindo imagens que não eram nossas. A figura sombria apareceu novamente, agora mais próxima, e parecia se mover em direção ao chalé. Decidimos fugir, mas o carro não dava partida. As luzes da casa começaram a piscar e as portas batiam sozinhas. Minha avó, em desespero, pegou uma vela e começou um ritual improvisado, pedindo perdão às almas atormentadas. Ela dizia que éramos apenas visitantes, que não queríamos causar mal. Enquanto ela rezava, algo invisível parecia rondar a sala. As janelas tremiam e uma força empurrou a boneca de pano no chão. No momento em que minha avó terminou a oração, o silêncio tomou conta. Foi como se tudo tivesse parado de repente. Na manhã seguinte, o chalé estava quieto, como se nada tivesse acontecido. O carro que não funcionava ligou na primeira tentativa. Ninguém falou nada durante o caminho de volta para casa. O único som era o barulho do motor e nossos corações ainda acelerados. Ao chegar em casa, encontramos algo que nos fez arrepiar de novo. No vidro traseiro do carro havia a marca de uma mão enorme, deformada, e a mensagem: "Não voltem." Até hoje, a gente evita falar sobre aquele Natal. Minha mãe nunca conseguiu vender o chalé e ele permanece lá, abandonado. Moradores da região dizem que veem luzes no lago e ouvem gritos durante a noite. Eu, pessoalmente, nunca mais brinquei com coisas que não entendo. E se um dia alguém te avisar para respeitar o silêncio da noite, acredite, nem tudo nesse mundo pode ser explicado. Oi, gente. Eu precisava compartilhar essa história com vocês, porque até hoje eu tento entender tudo o que aconteceu naquela noite de Natal. Parece que quanto mais o tempo passa, mais coisas estranhas surgem. Mas deixa eu voltar ao começo. Eu me chamo Camila, tenho 40 anos e há um tempo decidi voltar para minha cidade natal. Fazia mais de 15 anos que eu não pisava lá e confesso que não era fácil lidar com as memórias. Foi lá que tudo desmoronou. Em 2005, eu descobri da pior forma que o homem com quem eu ia casar era um traidor. O que me levou de volta foi a morte dos meus pais. Eles sempre foram meu porto seguro, mas agora a velha casa dele estava vazia, me esperando. Assim que entrei, senti aquele cheiro familiar de madeira velha e café que minha mãe sempre fazia. Mas não era só nostalgia. Tinha um peso estranho no ar, como se a casa guardasse alguma coisa que eu ainda não sabia. Na primeira noite, comecei a mexer nas coisas guardadas. Caixas, fotos, papéis. E aí aconteceu a primeira coisa esquisita. Quando fui pro quarto dormir, ouvi um barulho. Parecia um choro abafado vindo da sala. Achei que estava imaginando coisas, sabe? Tipo memória da infância misturada com o silêncio da casa. Só que o barulho não parava. Desci para checar, mas não tinha ninguém. Só o relógio da sala, que parecia ter parado à meia-noite. Coincidência, né? Talvez. No dia seguinte, a cidade parecia igualzinha a como eu lembrava. Pequena, com aquelas ruas de paralelepípedo, gente indo à feira, aquele ar de interior. Resolvi ir até a igreja onde meus pais costumavam ir. Lá, reencontrei a dona Lúcia, uma amiga da minha mãe, que sempre soube das fofocas da cidade. Enquanto conversávamos, falei sobre o Natal de 2005. Ela ficou com uma expressão estranha e perguntou: "Você sabe sobre a maldição, não sabe?" Aquilo me pegou de surpresa. Maldição? Ela explicou que há muitos anos, no Natal, pessoas eram enganadas por uma figura misteriosa. Às vezes era um homem, às vezes uma mulher, mas sempre alguém que levava os traídos a fazer coisas terríveis. Eu ri nervosa. Isso é história de assustar criança, né? Ela segurou minha mão e disse: "Pode até ser, Camila, mas o que aconteceu com você não foi só uma traição. Aquela noite tinha algo mais sombrio." Voltei para casa com aquilo na cabeça.
Tentei não pensar muito, mas quando fui guardar umas caixas no sótão, achei um diário antigo. Era meu, mas tinha coisas lá que eu não lembrava de ter escrito. Páginas inteiras descrevendo uma noite cheia de sombras, barulhos estranhos e um rosto de mulher que eu não conseguia esquecer. Eu juro para vocês, aquelas palavras não pareciam minhas. No final de uma das páginas, tinha uma frase escrita com uma caligrafia que não era a minha. Ele nunca foi embora. Senti um arrepio gelado subindo pela espinha. Foi quando ouvi passos, vindo do andar de cima. Subir aquelas escadas com o coração na garganta foi uma das coisas mais tensas que já fiz. Vocês não fazem ideia. Cada degrau parecia que ia quebrar debaixo do meu pé. Mas no fundo, eu sabia que não estava sozinha naquela casa. Quando cheguei no quarto, o silêncio era ensurdecedor. Não tinha mais nenhum barulho. Fiquei parada na porta, olhando em volta, tentando entender o que estava rolando. A luz estava apagada, mas a janela estava aberta. E o vento mexia as cortinas como se tivesse alguém ali. Foi então que percebi. O diário estava aberto em cima da cama. As páginas agora estavam diferentes. Tinha coisas escritas que eu não lembrava de ter colocado. Frases desconexas, tipo, olhe nos olhos dela e o relógio parou por uma razão. E o pior, uma página inteira tinha sido rasgada. Eu estava começando a achar que tinha perdido a cabeça. Decidi pegar o diário e descer. No caminho, lembrei de uma coisa que a dona Lúcia disse. Se ouvir algo no Natal, não responda. Seja o que for, fique quieta. Fiquei repetindo isso na minha cabeça enquanto relia as frases. Uma delas me deixou paralisada. Se você perdoar, eles vão embora. Se não, eles ficam para sempre. Aquela noite tentei dormir, mas um som de batidas na janela me acordou. Quando abri os olhos, vi uma silhueta parada no quintal. Era Marcos. Só que ele não estava vivo. Ver o rosto dele foi como levar um soco. Ao mesmo tempo que eu sentia saudade, algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Ele estava com a mesma roupa que usou naquela noite de Natal. E o jeito que ele olhava para mim era como se pedisse ajuda. Por que você voltou, Camila? Ele perguntou com a voz rouca. Não consegui responder. Travei. Ele deu um passo em direção à janela e continuou. Você não deveria estar aqui. Ela sabe que você voltou. Ela quem? Perguntei, finalmente conseguindo falar. Ele não respondeu. Só desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Passei o resto da noite acordada, com todas as luzes da casa acesas. No dia seguinte, fui atrás da dona Lúcia de novo. Contei o que tinha visto e ela só balançou a cabeça como se já esperasse por isso. Foi então que ela finalmente me contou a verdade. A mulher com quem Marcos me traiu não era humana. Era uma entidade chamada Noiva da Perdição. Ela aparece na noite de Natal, sempre em busca de casais em crise e faz com que um traia o outro. Por que ela faz isso? Perguntei confusa e com medo. Porque cada traição alimenta o ódio e a dor dela. É assim que ela sobrevive, Camila. E agora ela te quer. As palavras da dona Lúcia ficaram martelando na minha cabeça. Eu sabia que precisava enfrentar isso, mas não tinha ideia do que me esperava naquela noite. A noite de Natal chegou. O silêncio naquela casa era sufocante. Cada barulho do vento lá fora me fazia pular. Eu sabia que ela viria. A noiva da perdição. Não tinha para onde correr. Eu precisava enfrentar aquilo. A meia-noite chegou. E o relógio da sala parou outra vez. O mesmo som de choro abafado que eu ouvi na primeira noite voltou, mas agora era mais alto, quase como se alguém estivesse dentro da casa. Peguei uma vela, porque a energia tinha caído, e comecei a descer as escadas. Na sala vi algo que nunca vou esquecer. Ela estava lá, a noiva, uma mulher alta vestida de branco, mas o vestido parecia sujo de sangue. O rosto dela era bonito, mas distorcido, como se tivesse algo errado. O sorriso era tão frio que fez minha pele arrepiar. Você voltou, Camila, ela disse com uma voz baixa, quase como um sussurro. Você quer vingança? Aquilo me pegou desprevenida.
Ela começou a andar pela sala, passando as mãos nos móveis como se a casa fosse dela. Ele te traiu. Que tipo de homem faz isso? Você não quer puni-lo? Eu posso te dar o poder de fazer isso. Era como se ela quisesse que eu explodisse de raiva. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim dizia que essa raiva só ia piorar tudo. Eu não quero nada de você, respondi tentando parecer firme, mas minha voz tremia. Ela parou e me olhou com aquele sorriso gelado. Você já me pertence, Camila. Desde o momento em que ele abriu a porta para mim, antes que eu pudesse reagir, ela me puxou em direção ao espelho da sala. Foi como cair em um abismo escuro. Quando abri os olhos, não estava mais na minha casa. Eu estava dentro do espelho. Era como reviver o Natal de 2005. A casa estava cheia de luzes, música tocando, e lá estava Marcos. Ele parecia diferente, nervoso, andando de um lado para o outro. Vi quando ele abriu a porta e deixou a noiva entrar. Ele hesitou, parecia resistir, mas ela sussurrou algo no ouvido dele e foi como se ele tivesse perdido o controle. Era como assistir um filme, mas eu não conseguia interferir. A noiva olhou para mim como se soubesse que eu estava ali. Tá vendo, Camila? Ele escolheu. E você nunca conseguiu perdoar. É por isso que estou aqui. Eu não sabia o que fazer. De repente ouvi a voz de Marcos, só que diferente. Não era do passado. Era como se ele estivesse falando comigo agora. Me perdoa, Camila. Não por mim, mas por você. Aquilo me destruiu. Eu passei anos carregando um ódio que me consumia e agora eu entendia que era isso que alimentava a noiva. Ela se fortalecia com a minha dor. Olhei para ela e disse, eu te perdoo, Marcos. A expressão dela mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu e ela começou a gritar, como se aquilo a ferisse. A casa começou a desmoronar e eu fui sugada de volta para o mundo real. Quando acordei, estava na sala, sozinha. A casa estava intacta, mas eu sabia que algo tinha mudado. O relógio voltou a funcionar, marcando exatamente 12h01. A manhã de Natal chegou, e pela primeira vez em anos, o ar parecia mais leve. A casa estava silenciosa, mas não daquele jeito sufocante que me fazia prender a respiração. Era um silêncio de paz. Eu me sentei na sala, olhando o relógio que agora marcava o tempo normalmente. Ainda tentava entender tudo o que aconteceu. A noiva da perdição tinha ido embora. Não porque eu lutei contra ela, mas porque eu finalmente fiz algo que achei que nunca seria capaz. Perdoar. Mas não vou mentir para vocês, gente. Não foi fácil. Ver o rosto de Marcos, ouvir as palavras dele, me trouxe uma mistura de dor e alívio. Foi como soltar um peso que eu carregava no peito por anos. Não era só sobre ele me trair. Era sobre eu me permitir seguir em frente. Antes de sair da casa, encontrei algo que me arrepiou. Na mesa da sala, onde a noiva estava na noite passada, havia uma rosa branca. Parecia um sinal de que aquilo tinha acabado, mas também um aviso de que ela não desapareceu para sempre. Quando eu olhei para a rua pela última vez, vi os vizinhos começando a decorar as casas para o Natal. A cidade parecia mais viva do que nunca. Aquele lugar que um dia foi o palco da minha maior dor, agora parecia ter algo de novo. Esperança. Eu sabia que não podia mais ficar ali. Peguei minhas coisas e dirigi até a entrada da cidade. Antes de atravessar a ponte, olhei pelo retrovisor e senti um arrepio. Por um segundo, vi um vulto branco parado na janela da casa. Era ela, mas dessa vez eu não senti medo. Só agradeci por ter finalmente encontrado paz. Enquanto eu me afastava, pensei, o mal pode existir, mas cabe a gente decidir se ele vai nos consumir ou não. Esse foi o Natal que mudou tudo para mim. E talvez, compartilhando isso com vocês, eu consiga ajudar alguém a encontrar o próprio perdão também. Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. Quer dizer, quem não sonha em ficar rico, né? Mas no meu caso, era mais do que um sonho, era uma obsessão. Eu passava horas imaginando como seria ganhar na Mega da Virada, mudar de vida.
e principalmente sair daquela casa apertada onde eu morava com minha família. Aquelas conversas sobre união e amor não me interessavam muito. O que eu queria mesmo era dinheiro. Naquele Natal de 2009, enquanto minha família ria e trocava presentes na sala, eu estava no meu quarto, completamente alheia àquilo tudo. Encontrei na internet uma espécie de ritual para realizar desejos. Parecia bobo, mas eu pensei, não custa tentar. Acendi umas velas vermelhas que catei do armário, apaguei as luzes e comecei a recitar aquelas palavras estranhas. Era algo sobre oferecer o que você tem de mais precioso em troca de riqueza. No começo, tudo parecia uma brincadeira, até que senti o quarto ficar gelado. Juro por tudo que por um momento ouvi alguém sussurrar meu nome. Não sei se era a minha cabeça me pregando peças, mas na hora, meu coração quase saiu pela boca. Me arrependi de ter começado aquilo, mas já era tarde demais. Naquela madrugada, tive o sonho mais bizarro da minha vida. Estava em um lugar escuro, uma espécie de salão antigo, com um lustre enorme pendurado no teto. À minha frente, havia uma figura alta, encapuzada, que me encarava com olhos que brilhavam no escuro. Quando aquela coisa abriu a boca, sua voz era grave e distorcida. Você deseja riqueza, certo? Eu não consegui responder, mas ele continuou. Os números vencedores da loteria. Em troca, quero um presente especial. Eu não fazia ideia do que ele queria dizer com presente especial, mas no sonho parecia não importar. Concordei com a cabeça. A criatura estendeu a mão para um espelho que apareceu do nada. Quando olhei para o reflexo, quase desmaiei. Os números estavam escritos nas costas da minha filha, em sangue. Tentei gritar, mas não conseguia fazer som algum. A figura deu uma risada horrível e disse: à meia-noite de Ano Novo, o presente será meu. Acordei de repente, suando frio e com o coração disparado. Acordei, mas o pesadelo parecia estar longe de acabar. O quarto ainda estava gelado e as luzes de Natal piscavam de forma estranha. Levantei e fui até a sala, achando que talvez tivesse deixado algo ligado, mas o que encontrei me deixou arrepiada. Debaixo da árvore de Natal havia um bilhete. Era pequeno, simples, mas direto. Lá estavam os números do meu sonho, seguidos da frase: o preço será cobrado à meia-noite de Ano Novo. Eu não sabia o que fazer. Não tinha coragem de contar para ninguém. Tentei me convencer de que aquilo era apenas um sonho, mas as coisas começaram a piorar. Objetos caíam sozinhos na casa e eu via sombras se movendo pelo canto do olho. De vez em quando, ouvia risadas que não vinham de lugar nenhum. Foi aí que percebi que estava lidando com algo muito maior do que eu. Minha obsessão por dinheiro tinha aberto uma porta que eu não sabia como fechar. Desesperada, fui atrás de Padre Matias, um velho amigo da família. Ele sempre foi meio místico. Falava de coisas espirituais que eu nunca levava a sério. Dessa vez, eu estava pronta para ouvir. Contei tudo para ele, desde o ritual até o sonho. Ele ficou sério e me disse: esses números são uma armadilha. Eles não valem o preço que você vai pagar. Ele sugeriu fazer uma oração para tentar quebrar o que eu tinha invocado. No meio da oração, senti meu corpo ficar pesado, como se algo me puxasse para o chão. Fechei os olhos e, de repente, estava de volta naquele salão escuro. A criatura estava lá, me esperando, e parecia mais ameaçadora do que nunca. Você não pode voltar atrás. O presente já é meu, ela disse, apontando para o reflexo onde minha filha aparecia novamente. Eu não sabia o que fazer. Então, com um pouco de coragem que me restava, rasguei o bilhete que estava na minha mão e gritei que renunciava àquele desejo. A criatura soltou um grito ensurdecedor e desapareceu. Na manhã de Ano Novo, acordei com uma sensação de leveza que há muito tempo eu não sentia. O sol entrava pela janela e tudo parecia tão normal. Quando fui até a sala, vi algo que não estava lá antes. Um presente embaixo da árvore. Era um pequeno anjo de cristal com as palavras "O que realmente importa" gravadas na base. Abracei minha filha com força e me juntei ao resto da família.
Pela primeira vez, percebi que eles eram tudo o que eu precisava. Dinheiro algum no mundo valeria o preço de perder aquilo. Desde então, nunca mais desejei riqueza acima de tudo, porque no fim das contas, o que importa mesmo não tem preço. Santa Aurora sempre foi uma cidade pacata. Natal era a época mais bonita, luzes enfeitando as janelas, crianças correndo pela praça central e o cheiro de rabanada no ar. Mas naquele ano havia algo estranho no ar. Não era só a excitação pelo feriado, era algo mais pesado. E mesmo sem entender porquê, eu sabia que algo terrível estava por vir. A igreja de São Bento, uma construção imponente com mais de 100 anos, tinha passado por uma reforma grandiosa. Todo mundo dizia que ela nunca estivera tão bonita. Minha mãe, como sempre, me arrastou para a missa de Natal. Clarice, você precisa ir. É uma tradição, ela insistiu. Eu fui, mais por hábito do que por fé. Ao chegar lá, senti algo esquisito. Era como se o ar estivesse pesado, sabe? Como quando a gente sente que tem alguém atrás da gente, mas ao virar, não tem ninguém. Dentro da igreja, tudo parecia normal. O coral ensaiava, as famílias se acomodavam e Padre Miguel ajustava os detalhes no altar. Só que, enquanto todos admiravam a decoração, eu notei algo que ninguém mais parecia ver. Manchas escuras subindo pelas paredes, quase imperceptíveis, como fuligem. Me acomodei num banco perto do fundo e observei. Eduardo, o voluntário da igreja, corria de um lado para o outro. Ele era dedicado, mas tinha uma expressão tensa no rosto, como se estivesse esperando que algo desse errado. Tentei ignorar, mas a sensação de que algo estava fora do lugar não me abandonava. Foi então que eu vi, na porta lateral, uma figura encapuzada. Não dava para ver o rosto, mas a forma como ele ficou parado, me observando, fez meu estômago revirar. Olhei de novo e ele já não estava lá. Talvez fosse coisa da minha cabeça, ou talvez não. A missa começou e tudo parecia normal. Padre Miguel era bom com palavras e a congregação ouvia com atenção, mas eu continuava inquieta. Era como se uma sombra estivesse pairando sobre nós. Durante o sermão, uma das velas no altar apagou sozinha. Não havia vento. Foi estranho, mas ninguém pareceu notar. Então, de repente, ela se acendeu de novo, sozinha. Eduardo, que estava perto do altar, ficou paralisado. Ele olhou em volta como se esperasse que alguém explicasse o que tinha acabado de acontecer. Ninguém disse nada, mas eu vi seus olhos. Ele estava assustado, muito assustado. A missa continuou, mas eu não conseguia prestar atenção. Minha cabeça estava a mil. Foi quando ouvi o primeiro barulho, um rangido vindo do sótão da igreja. Ninguém, além de mim e Eduardo, pareceu notar. Ele subiu correndo para ver o que era, enquanto eu tentava fingir que estava tudo bem. Pouco tempo depois, ele desceu, pálido como papel. Não disse uma palavra, apenas se sentou com as mãos tremendo. Antes que eu pudesse perguntar, um cheiro de queimado invadiu o lugar. O cheiro foi ficando mais forte, até que uma chama surgiu no altar. Ela cresceu rápido, se espalhando pelas cortinas, pelos bancos. O fogo parecia ter vida própria, devorando tudo em questão de segundos. As pessoas entraram em pânico, tentando fugir, mas as portas estavam trancadas. Não havia como sair. Eu nunca vou esquecer os gritos. Pais chamando pelos filhos, crianças chorando e o fogo implacável, consumindo tudo à nossa volta. Eduardo correu para tentar quebrar uma das janelas enquanto eu ajudava uma senhora a se levantar. A fumaça era sufocante e o calor parecia nos esmagar. De alguma forma, consegui sair pela janela lateral. Quando cheguei do lado de fora, virei para olhar a igreja. Ela estava completamente tomada pelas chamas. Foi então que eu o vi de novo. O homem encapuzado. Ele estava no alto de uma colina, parado, observando tudo. Imóvel, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Algo nele me paralisava. Quando pisquei,
Ele já não estava mais lá. Os bombeiros chegaram, mas era tarde demais. Muitos ficaram presos lá dentro. As pessoas que conseguiram sair estavam em choque, chorando, tentando entender o que havia acontecido. Padre Miguel estava ajoelhado no chão, segurando um terço, repetindo baixinho: "Perdoe-me, Senhor." No dia seguinte, não consegui tirar aquilo da cabeça. O homem encapuzado, as portas trancadas, o cheiro de queimado que começou antes do fogo aparecer. Nada fazia sentido. Resolvi procurar Eduardo. Ele parecia saber mais do que estava contando. Quando o encontrei, ele estava em casa, com o olhar perdido. Sobre a mesa, havia um pedaço de papel velho, chamuscado nas bordas. Ele me contou que encontrou aquilo no sótão. Era um manuscrito, cheio de símbolos estranhos e palavras que pareciam em latim. Isso não é normal, Clarice. Tem algo muito errado com aquela igreja. Levamos o manuscrito para uma professora de história da cidade, Dona Helena. Quando ela viu, ficou pálida. "Isso é um feitiço", disse ela, "algo antigo e perigoso." Ela explicou que a igreja de São Bento foi construída sobre um terreno que, no passado, era usado por uma seita de praticantes de rituais sombrios. Eles invocavam coisas que nunca deviam ser invocadas. Quando a igreja foi construída, acharam que estavam purificando o lugar, mas parece que não conseguiram, completou. Eduardo estava convicto de que o incêndio tinha sido provocado por algo ligado àquele feitiço. "Mas quem ativou isso?" perguntei. Ele só olhou para mim, sério. "Acho que foi o padre. Padre Miguel não queria falar conosco no início. Ele estava devastado, se culpando por tudo que tinha acontecido. Mas com o tempo, ele começou a se abrir. Contou sobre o cálice antigo que havia sido encontrado durante a reforma. Ele o usou na missa, achando que era um símbolo sagrado. "Eu não sabia, Clarice. Eu juro que não sabia", ele repetia. O problema era que o cálice fazia parte do ritual descrito no manuscrito. Ele havia ativado algo sem querer. Mas a questão que ainda nos atormentava era: quem estava por trás das cartas que ele recebeu? Quem sabia sobre isso antes de todos nós? Decidimos voltar à igreja, ou melhor, ao que restou dela. Entre os escombros, encontramos mais símbolos gravados nas pedras, similares aos do manuscrito. Dona Helena traduziu o restante do texto. Havia uma maneira de reverter o feitiço, mas exigia um sacrifício, algo que nenhum de nós queria considerar. Naquela noite, voltamos às ruínas da igreja. Era nossa única chance de encerrar aquilo antes que mais tragédias acontecessem. Samuel, o misterioso homem encapuzado, apareceu. Ele admitiu que havia tentado impedir que o ritual fosse completado, mas não chegou a tempo. "Vocês não entendem. Isso não é só uma maldição, é uma porta, e ela está aberta." Padre Miguel decidiu que o sacrifício seria dele. Ele não aceitou ouvir argumentos. Disse que aquilo era sua responsabilidade. Com lágrimas nos olhos, ele recitou as palavras finais do manuscrito segurando o cálice. A terra tremeu e uma luz intensa tomou conta do lugar. Quando tudo acabou, Padre Miguel não estava mais lá. O silêncio era absoluto. As chamas finalmente se apagaram. Na praça, as pessoas organizaram uma vigília. A igreja nunca foi reconstruída, mas o terreno se tornou um memorial. E eu? Bem, escrevi esta história porque o mundo precisa saber. Às vezes, os segredos do passado não devem ser ignorados. Porque, se forem, eles podem queimar tudo à nossa volta. Hoje vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha uns 7 anos. É algo que ainda me dá arrepios só de lembrar. Quem sabe vocês consigam me ajudar a entender o que foi aquilo, porque até hoje nem eu nem minha família conseguimos explicar. Era véspera de Natal e eu estava super empolgada. Minha mãe tinha me dado um papel para eu escrever minha cartinha para o Papai Noel. Na época, eu era apaixonada por bonecas e tinha uma específica que eu queria muito, mas muito mesmo. Era uma boneca que parecia de verdade, com cabelos compridos,
olhos que mexiam e até chorava se você colocasse água. Eu lembro de desenhar até um coração no final da carta para garantir que o bom velhinho ia prestar atenção no meu pedido. Quando terminei, corri para mostrar para o meu pai. Ele riu e disse que ia dar um jeito de enviar a carta para o Papai Noel. Mas quando ele pegou o papel da minha mão, aconteceu algo muito estranho. Um vento gelado, e olha que estava calor aquele dia, entrou na sala e arrancou a carta da mão dele. A gente ficou parado, olhando a carta voar pela janela, subindo, subindo, até sumir no céu. Eu achei aquilo mágico. Até hoje me lembro de ter visto algo lá em cima. Minha mãe também viu. Parecia um trenó, mas tinha algo errado. Não era como nos filmes. As renas tinham olhos que brilhavam, quase como faróis. Mas eu era criança. Achei tudo lindo. Minha mãe ficou pálida e eu lembro dela dizendo para o meu pai: "Você viu isso também?" No dia seguinte, fui correndo para a sala ver se tinha ganhado meu presente. E lá estava ela, a boneca exatamente como eu tinha pedido. Ou quase. Tinha algo estranho. O cabelo dela era mais escuro do que na propaganda, e os olhos, em vez de azuis, eram um verde tão vivo que parecia brilhar. Meus pais juraram que não tinham comprado. Minha mãe estava até meio nervosa. "Deve ter sido o Papai Noel", meu pai brincou, mas ela não riu. Eu, claro, fiquei toda feliz e não pensei duas vezes. A boneca era minha nova melhor amiga, mas as coisas começaram a ficar estranhas naquela noite. Coloquei a boneca na prateleira do meu quarto antes de dormir. No meio da madrugada, acordei com um barulho baixinho. Era como se alguém estivesse rindo. Achei que era coisa da minha cabeça, mas quando olhei para a prateleira, tive certeza. A boneca não estava mais olhando para frente. A cabeça dela tinha virado, como se estivesse olhando para mim. Fiquei paralisada. Sabe aquela sensação de que você está sendo observado? Eu senti isso, mas de novo, eu era criança e achei que devia estar imaginando coisas. No dia seguinte, contei para minha mãe e ela me mandou parar de ver tanto desenho animado. Só que as coisas só pioraram. Se você está curtindo até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com vocês. Depois daquela noite, as coisas começaram a ficar ainda mais esquisitas com a boneca. Ela parecia se mexer. Tipo, eu colocava ela sentada na prateleira e no dia seguinte ela estava deitada ou virada para outro lado. Uma vez deixei ela na sala e quando voltei estava no meu quarto, bem no meio da cama. Eu juro que não movi ela. Meus pais diziam que eu devia estar esquecendo onde deixava as coisas, mas eu sabia que não era isso. Uma noite, acordei com aquele barulho de risadas de novo. Só que dessa vez era mais claro, mais perto. Eu tentei ignorar, mas quando olhei para a prateleira, vi que a boneca não estava lá. Ela estava no chão, bem perto da porta do quarto. E, gente, eu sei que parece loucura, mas eu tive certeza que ela estava sorrindo de um jeito que não era o sorriso normal dela. Eu gritei e corri para o quarto dos meus pais. Minha mãe ficou apavorada, mas tentou disfarçar, dizendo que era só um pesadelo. Meu pai foi até meu quarto e voltou com a boneca dizendo que eu devia ter deixado ela cair. Eu sabia que não era isso. Com o passar dos anos, eu tentei esquecer tudo isso. Sabe como é, né? A gente cresce e acha que as coisas eram só imaginação. Mas por dentro, aquela história nunca me deixou em paz. Até que, já adulta, comecei a investigar. Queria entender de onde aquela boneca tinha vindo. Perguntei de novo para os meus pais e eles continuavam negando. Não fomos nós, Clara. Você sabe disso. Foi quando decidi ir a uma loja de antiguidades que sempre gostei, só para ver se achava alguma pista. Lá, eu encontrei algo que me deixou gelada. Era uma foto antiga, de uns 50 anos atrás. Nela, tinha uma menina segurando uma boneca que parecia exatamente igual à minha. Mesmo cabelo, mesmo vestido e aqueles olhos verdes assustadores. Perguntei para o dono da loja e ele me contou que a boneca era famosa na região por estar ligada a tragédias. Ele disse que, sempre que alguém ganhava aquela boneca, algo ruim acontecia. Pessoas desapareciam, casas pegavam fogo.
Eu não sei por que você quer saber sobre isso, mas minha dica é: se você tem essa boneca, se livre dela agora, ele disse. Só que não era tão simples. Na véspera do Natal seguinte, eu e uma amiga, Laura, decidimos fazer um teste. Eu queria provar para mim mesma que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Pegamos um papel e escrevemos outra carta para o Papai Noel. Colocamos a carta na janela, igual quando eu era criança. À meia-noite, o vento gelado voltou, exatamente como antes. Só que dessa vez foi muito mais intenso. A carta foi arrancada da janela e no céu vimos aquilo de novo. Um trenó, ou algo que parecia com mas não era mágico. Era assustador. As luzes da casa começaram a piscar e um som estranho veio do andar de baixo. Parecia um arrastar pesado, como se algo estivesse entrando na sala. Quando descemos, lá estava ela, a boneca sentada no sofá com aquele sorriso sinistro. Eu e Laura ficamos paralisadas olhando para a boneca. Ela não estava lá antes e a casa inteira estava trancada. Não tinha como ninguém ter colocado ela ali. Mas o pior era o jeito que ela nos olhava. Os olhos pareciam vivos, brilhando daquele verde bizarro, como se ela estivesse feliz por estar ali. Laura, que sempre foi mais corajosa que eu, decidiu pegar a boneca e jogar fora. Ela agarrou a coisa e disse: se isso é algum tipo de brincadeira, não tem graça. Mas assim que ela encostou na boneca, foi como se a temperatura da sala tivesse caído uns 20 graus. O ar ficou pesado e eu tive certeza de que ouvi risadas. Não as risadas da boneca, mas algo mais distante, como se alguém estivesse se divertindo vendo a gente. De repente, as luzes apagaram. Ficamos no escuro e Laura gritou. Eu corri para pegar meu celular e usei a lanterna. Quando iluminei a sala, Laura estava caída no chão, desmaiada, e a boneca, ela tinha mudado de lugar de novo. Agora, estava sentada na poltrona, com a cabeça inclinada, como se estivesse nos observando. Eu gritei o nome da Laura, tentando acordá-la. Quando ela finalmente abriu os olhos, estava completamente em pânico. Clara, a gente precisa sair daqui. Agora! Só que antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ouvimos passos vindo do andar de cima. Lentos, arrastados, como se algo pesado estivesse descendo as escadas. Olhei para Laura e ela olhou para mim. Nenhuma de nós teve coragem de subir para ver o que era. A boneca começou a sussurrar. Não palavras, mas sons baixos, como um vento passando por uma porta entreaberta. Aquelas risadas ficaram mais altas e eu juro que ouvi uma voz grave dizer: o presente precisa ser devolvido. Só que não era um presente, era uma maldição. Laura pegou a boneca e dessa vez tentou jogá-la na lareira. Achamos que o fogo ia acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas, para nossa surpresa, a boneca não queimava. Ela só ficou lá, sentada entre as chamas, como se aquilo não a afetasse. Foi então que o trenó apareceu na janela. Não tinha como ser um trenó normal. As criaturas que puxavam aquilo tinham formas distorcidas, olhos brilhantes e o Papai Noel. Bom, aquilo não era o Papai Noel. Era uma figura alta, magra, com um sorriso que parecia rasgar o rosto. Ele nos olhou e apontou para a boneca. Vocês têm algo que me pertence. Depois daquela noite, Laura desapareceu. A polícia não encontrou nenhum sinal dela e até hoje eu me culpo por ter levado ela para aquela situação. Eu tentei fugir da cidade, levar a boneca comigo para acabar com aquilo, mas ela sempre reaparece. Não importa onde eu esteja, de alguma forma ela me encontra. E no Natal seguinte, vi a mesma coisa. O trenó, as criaturas e aquele Papai Noel me observando de longe. Agora, eu passo as noites de Natal sozinha, rezando para que essa maldição acabe comigo e não passe para outra pessoa. Mas algo me diz que não vai terminar assim. Afinal, quando algo é dado, ele sempre volta ao dono. Me conta, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que tem como quebrar essa maldição?